Fala, meus amigos, está começando mais um Storycast e hoje eu tô aqui com meu amigo, meu irmão, João Bellarmino. Meu irmão, obrigado por ter aceitado o convite aí pra gente trocar essa ideia. Tamo junto, que isso. Prazerzão tá aqui, tá? Cara, só agradecer mesmo tudo que a gente tem feito junto, todos os projetos que a gente tá vindo fazendo e Beleza. creio que é um projeto de Deus, então glória a Deus por isso. Amém. Vamos já mandar aqui umas perguntas básicas. Quem é João Bellarmino fora do palco? Cara, eu nascido e criado na cidade de Valença, né? Interior do Rio de Janeiro, basicamente. E filho dos meus pais, ô glória, que bom. Tem que que falar bom, né? uma piada. Mas basicamente eu nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, tenho 22 anos, tenho confundido bastante a minha idade. Já chegou nesse nível já, Na última agenda que a gente teve eu falei 21, mas eu tenho 22 anos de idade, Uhum. né? Sou cristão, acho que não tem muito o que falar mais do que isso. Eu sou cristão, tento o máximo possível ser parecido com Cristo e estamos tentando, estamos nessa jornada aí, né? Isso daí, bacana. Quando a música entrou de verdade na sua vida? Cara, desde pequeno, como eu disse, eu cresci na igreja, eu não sei se eu falei isso, né? Mas eu cresci na igreja e a música sempre fez parte, porque a gente já sabe, né? A gente que cresce na igreja cresce escutando ministérios de louvor, cresce escutando essas coisas. Então, eu sempre gostei muito de bateria, né? E aí, desde pequeno eu já tinha um interesse, despertei um interesse. Aí meus pais me colocaram na aula, me deram uma bateriazinha pequena, aquela que todo mundo tem, aquela bateriazinha vermelha da Hot Wheels. Quem nunca teve? Aí eu quebrei a bateria nas primeiras semanas ali. Caramba. E aí depois eu fiz a aula, aí eu parei, né? Parei um tempo, aí fiquei alguns anos sem tocar, depois eu voltei a despertar esse interesse pela música, pela bateria também. E aí eu comecei a tocar para valer nas igrejas e tal, comecei a estudar mais a fundo, aí fiz cursos online, algumas coisas, até o ponto que eu comecei a dar aula de bateria, né? E aí depois meio que eu fui descobrindo esse talento aí para ministrar, para compor músicas e tal. E aí eu comecei a compor, a brincar. Quando eu era pequeno, eu já brincava de fazer algumas músicas zoando, assim, e tal. Fiz músicas para minhas Nem irmãs. sabia que você ia virar profissão, Não. que ia virar Eu fazia na resenha, fazia brincando, entendeu? Fazia brincando na resenha. Aí eu brincava. E aí foi ficando sério depois que eu comecei a dar aula de bateria, e aí surgiu a oportunidade de eu ministrar na igreja, e aí depois que eu ministrei na igreja a primeira vez, Deus começou a me dar umas músicas, umas letras, e aí eu compartilhava com alguns amigos, eles falavam, cara, isso tá muito bom, velho, você tem que gravar isso, tem que lançar. Isso aí você tinha quantos anos mais ou menos quando você percebeu? Cara, isso aí? A galera comentando. 17, 18, já era nos últimos anos ali. Eu lancei música pro secular também, né? Lancei na época do B3, algumas pessoas já conhecem. Valença, inclusive, ficou bem... Flor de Cancún ficou bem conhecida, né? E aí, como B3, eu lancei algumas músicas com alguns parceiros meus. Época da adolescência. Adolescência. Eu tinha 18 anos, mais ou menos. E antes disso também eu lancei uma música na resenha gospel, quando a gente tinha o nosso estúdio juntos também. Pra quem não sabe, galera, a gente já foi sócio de estúdio, a gente já teve um estúdio junto, eu, o João, mais dois amigos. Exatamente. E foi uma resenha muito louca, foi maneiro. Foi uma resenha. Maneiro. E aí a gente fez aquela música, né, Mais Que o Tudo, que é a única música que tem hoje no meu perfil, né, do João Bellarmino mesmo. Mas aí a gente fez aquela música e tal. Naquela época ali eu já escrevi algumas coisas, sabe? E aí eu comecei a escrever mais pro secular, eu escrevi algumas músicas love song e também R&B. E também lancei um ano depois desse período aí, eu lancei um EP pra minha esposa, né? Quando a gente namorava ainda, eu escrevi um EP pra ela de 3 músicas. O nome do EP é Falando de Amor e tá brabo também. O homem é romântico, né? Ah, não, sempre foi o último romântico. Ele sempre falava comigo, um dia eu vou encontrar minha musa, cara, um dia eu vou encontrar. Encontrei e casei com ela. Então, nessa época aí, e assim foi, cara. E aí, depois desse período, né, Deus me chamou de volta pra escrever pra ele, pra dedicar esse talento pra ele. E ele tem me dado várias canções, várias coisas que eu creio que ele quer entregar pra
não só para mim, não só para nossa igreja, mas para nossa geração também. E tem sido gratificante, sabe? Poder fazer isso, tem sido muito bom. E qual foi sua primeira composição? Rapaz, foi uma dessas na resenha de criança, que era uma música que eu fiz para minha irmã, Tayane, que a minha outra irmã, Ariane, odeia, porque eu fiz uma música, tipo, falando da Tayane, que ela era minha irmã favorita, nunca brigou comigo, tá ligado? Tipo assim, nunca brigou comigo. Mas é verdade mesmo? Ou é não era verdade, a gente se matava lá em casa, mas aí irmão, tinha essa preferência, né? Mas aí depois, mas a minha primeira composição séria mesmo, foi uma gospel também, cristã, que eu lembro pouca coisa dela, era alguma coisa de hoje eu acordei, como é que é? Hoje eu acordei pensando em desistir, e mais uma vez o Senhor estava ali. Aí o refrão dela era: oh Espírito Santo, estou clamando a Ti. Oh Espírito Santo, se aproxime de mim. Foi a primeira composição assim que eu fiz séria mesmo. Aí depois, nossa, tem muita música que eu nem lembro. Tem música que tá escrita aqui, eu nem lembro como é que é a melodia dela. É muita coisa. Né? Muita música, né? Ao todo você deve ter quantos mesmo? Cara, ao todo umas 30 músicas. Bastante, já dá pra confundir, já dá pra esquecer. Circular e gospel, né? Só gospel eu devo ter umas 20. Não, menos. Eu acho que eu devo ter, no total, assim, umas 25 músicas. Gospel deve ser umas 10 e circular deve ser umas 15, assim. Fora as que já se perderam, né? As que vão se perdendo com o tempo, assim. Sabe? Cara, em que momento você entendeu que a música era chamado e não hobby? Cara... essa. Cara, acho que foi bastante. Acho que foi bastante. Quando eu comecei a ministrar na igreja, cara. Quando eu tive a primeira oportunidade de ministrar na igreja, que viraram pra mim e falaram: cara, sua voz é boa. Tipo assim, ministra um louvor pra gente aí, canta um louvor aí e tal. E aí, quando eu comecei a cantar, né? Quando eu comecei a ministrar, o Espírito Santo veio. E, cara, senti uma parada diferente, sabe? Senti uma parada diferente. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Começou a ministrar a igreja através de mim também. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa especial nisso. Então, vou começar a estudar, a escrever. Até um dia que eu tava com um amigo meu no quarto. Era o Otto. Até a gente estava no quarto. E eu comecei a cantar essa música mesmo. Oh, Espírito Santo, estou clamando. Aí a gente começou a chorar, começou a chapar. Aí eu falei, cara, tem uma parada aqui. Mas aí, assim, eu ficava muito relutante com o meu chamado, com o meu ministério. Até início eu ficava, escrevo música, mostra pra galera. Ah, galera, não, vou gravar. Mas nunca gravava, sabe? E a música de gaveta. Exatamente. Tipo assim, ministrava, mas nunca levava a sério ministrar. Até então eu era só baterista. Todo mundo na cidade me conhecia só como baterista. João, baterista. Ninguém conhecia esse lado meu de ministrar, a não ser a minha própria igreja local. Então, a minha própria comunidade local, né? E aí eu falei, cara... E ficava nessa, mas sabia que Deus tinha algo especial dentro das minhas composições, dentro das minhas ministrações, sabe? E aí foi exatamente na última Expo Cristã de Valença, a primeira. Mas na primeira Expo Cristã de Valença, na ministração do F-Hope, que eles cantaram aquela música Indesculpável, né? Aí teve aquela parte do pra essa hora eu me levanto responsável, pra esse tempo eu me torno indesculpável. Aí eu falei, cara, nossa, aí o Espírito Santo começou a falar e ministrar, eu falei, nossa, velho, não tem jeito, né? E aí foi naquela mesma semana que a gente já tava trocando a ideia sobre começar o meu lançamento, pra gente lançar essas músicas, essas canções. E a primeira... foi sobre as ondas, né? Não podia ser diferente. Sobre as águas. Eu tava jogando piada aqui sobre as águas, que esses dias a gente foi na rádio, em Três Rios, rádio Algo Novo, 92 FM. Aí o pessoal custou de acertar, né, o nome da música, mas todo mundo fala, acontece, é assim mesmo. E fala como é que foi essa experiência de ir na rádio, apresentar seu primeiro lançamento.
Cara, foi muito diferente, né? Nunca tinha feito nada parecido, até porque então eu tenho uma carreira artística, entre aspas, né? Sim. Muito longa. A carreira que eu falo artística, a carreira dentro da arte, né? Então, eu comecei na música, depois eu fui pra fotografia, depois eu virei filmmaker, virei editor de vídeo. Então, assim, eu tenho uma... Sabe que tudo isso aí tá conectado com a música. É, tudo tá conectado com a música. Só que, tipo assim, em tudo isso, eu sempre tive meio que nos bastidores. Então, eu sempre prestei serviço. Hoje, inclusive, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho na maior agência de marketing educacional do Brasil, lá de Santa Catarina. Sim. E eu sou designer lá, faço os projetos de branding, identidade visual também para essa agência. Mas, assim, eu sempre tive nos bastidores, sabe? Nunca tive na frente das câmeras. Eu sempre pensei que eu ia ser um entrevistador, nunca um entrevistado, sabe? Então, assim, eu sempre fui o cara ali que gostava de fazer as paradas acontecer. Aí Deus vai dar essa reviravolta, né? A gente começa esse projeto, seguindo esse caminho, e aí aparece essa oportunidade da rádio pra gente, né? E, cara, foi muito legal, foi muito bacana. Eu não fiquei muito nervoso, acho que foi bem natural. Porque eu achei que você tirou de letra. Foi, né? Como eu te disse daquela vez, cara, eu falei com Deus, vou me esconder atrás de você. Porque se as pessoas me conhecerem, elas vão ficar decepcionadas. Muito calmo, tranquilo, respondeu tudo de maneira assim, intuitiva. Eu falei assim, Deus, se as pessoas conhecerem o João Vitor Fabiano Bellarmino, elas vão ficar decepcionadas. Mas agora, se elas conhecerem alguém que é só um canal, que é só um caminho, que é só um canal que aponta para algo maior e algo melhor, que é Cristo, que é Deus, eu falei, aí sim elas vão estar olhando para a coisa certa, sabe? Que o foco não vai ser eu, o foco vai ser Deus, vai ser Cristo. Então eu tenho muito essa preocupação no meu ministério, na minha caminhada, no meu chamado, sabe? Em tudo que a gente faz eu tenho muito essa preocupação de não ser o centro, não tentar chamar a atenção mais do que a mensagem, ser só um mensageiro ali, sabe? Mas que as pessoas possam olhar mais para a mensagem do que para mim, entende? Então acho que esse último ano foi essencial para Deus trabalhar isso dentro de mim, entendeu? Esse último ano é um ano que Deus vem me batendo, me provando e ministrando muitas coisas no meu coração sobre o que Ele tem para mim, para onde Ele quer me levar. E essa humildade, sabe? De tipo, cara, não querer ser maior do que Cristo, né? Até porque a gente sabe que o último cara que tentou fazer isso, o que deu, né? Então, assim, não tentar ser mais do que Cristo, sabe? Tipo, cara, só seja um mensageiro, carrega a mensagem dele e o resto ele vai fazer, sabe? Senão nem consegue ir longe, né? Não dá, mano. É cansativo você carregar esse peso. Eu falo com Deus, eu tô carregando uma mensagem que é muito pesada. Então, se eu tentar carregar esse peso sozinho aqui e assumir a responsa, falar, galera, olha pra mim. Nossa, velho. Acima da média. Nossa, o peso é muito grande. O peso é muito grande. Agora, quando você vira e fala, galera, eu tô aqui, mas olha pra Cristo. Aí fica mais leve, cara. Porque aí a responsabilidade não é sua, pô, entendeu? Exatamente. Tipo, a responsabilidade de carregar a mensagem é sua, mas, tipo, a responsabilidade de transformar a vida das pessoas, de ser um espelho para a vida das pessoas, não é nossa, pô. A nossa responsabilidade é só apontar para quem tem essa responsabilidade de verdade, que é Cristo. Esse é o canal. Exatamente, aponta para Cristo, cara. Que se as pessoas olharem só para Ele, elas não vão se decepcionar, pô. Agora, se a gente ficar, é porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, esquece, galera. Vai dar boa. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se encaixa tanto você como músico e tanto você como cantor agora, cristão. Você já pensou em desistir da música, tanto como músico, tanto como cantor? Um ministro de louvor? Já. Todo dia. Todo dia. Não, mas assim, já pensei em desistir muitas vezes. A verdade é que eu já desisti muitas vezes. Eu pensei. Desistir na sua mente, né? Não, já desisti de parar. Chegou a desistir mesmo? Eu tinha um estúdio com 3 baterias, mesmo? Caixa, tudo. Eu tinha um estúdio antes da gente fazer aquele nosso lá. Eu tinha um estúdio com bateria acústica, bateria eletrônica e tal, bateria híbrida, e fazia muita coisa, dava aula. Era tipo assim, caraca, eu tava voando. E aí surgiu a parada do marketing digital. Me iludi.
Falei, não, é isso aqui agora, vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Vendi tudo. Nossa, vendi tudo. Falei, caraca. E aí fui afiliado, tráfego pago. Eu tentei de tudo que você pode pensar. Já fiz tudo isso também. E aí acabou que, cara, me arrependi muito depois, me arrependo até hoje. Me arrependo até hoje de ter vendido tudo. Foi uma decisão totalmente impulsiva, infantil, não tinha maturidade na época também. Era novo, tinha 17 anos, 16 anos. Infantil, impulsiva e totalmente fora do que Deus tinha pra mim, da visão do que Deus tinha pra mim, sabe? E me arrependo até hoje. Então, assim, já pensei em desistir várias vezes, mas todas as vezes Cristo me trouxe pra perto de novo, sabe? E eu sou muito grato a Ele por isso, porque não é algo que veio de mim, foi algo que foi totalmente dele, sabe? Assim. Como nasce sua música hoje? Cara, de várias formas, de vários jeitos, na verdade, né? Mas os principais, assim, né? Quando eu gravava antes pro secular, né? Quando eu gravava músicas seculares, assim, quando eu escrevia, ela nascia basicamente de intenção e de todo o contexto também cultural, né? Eu sempre fui um cara muito criativo, eu sempre fui um cara que gostava muito de criar coisas e eu sempre escutei muita música, sempre gostei muito de arte, então isso me deu um repertório muito bom. E uma coisa também que as pessoas não sabem é que eu gostava muito de batalha de rima. Isso é uma parada, tá ligado? Então, assim, isso... Aí eu ficava brincando, às vezes, com a minha irmã, com meu primo, sobre batalha de rima. Já vindo nesse contexto que, quando eu era pequeno, eu fazia algumas músicas, já brincando, assim. E vindo nesse contexto, né? E aí, quando eu comecei a escrever de forma intencional, ficou muito mais fácil por causa de toda essa bagagem, sabe? De tocar bateria desde sempre, gostar muito de música, e aí já ficar brincando de fazer música, e aí depois vem a questão das batalhas de rima, que eu ficava zoando também, brincando, e isso foi acabando me dando uma bagagem, me dando uma estrutura para mim conseguir desenvolver essa habilidade, né? De compor. Então, era muito intencional. E aí, depois, juntando isso, depois que a gente entra para a igreja, né? Depois que eu volto para a igreja e Deus começa a me cobrar isso para mim começar a compor para Ele, eu junto a inspiração do Espírito com isso, toda essa bagagem que a gente já tem, e aí fica muito mais fácil. Então, assim, no circular intencional, eu tinha uma ideia e escrevia em cima dessa ideia, sabe? Bem intencional mesmo, botava um beat que eu gostava e tal. E hoje, na igreja, não é muito diferente, só que geralmente quem me dá essa ideia é Cristo, né? É Jesus, ele me dá essa ideia e eu começo a escrever em cima disso, dentro da própria palavra dele, dentro da própria vivência. E aí eu escolho uma linha... eu esqueci o nome agora, mas é como quando a gente fala que... Uma linha literária, basicamente, né? Para escrever, se é uma poesia, se é uma adoração, se é uma coisa mais voltada para amor, uma coisa mais voltada para um diálogo, um arrependimento. Sei lá, eu começo a escrever, sabe? Bem intencional. Você começa pela letra ou melodia? Cara, então, eu começo pela ideia. Eu tenho uma ideia central, principal. Eu quero escrever sobre isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero escrever sobre... Vou falar de uma música, deixa eu ver. Quero escrever sobre arrependimento. Arrependimento de pecados. Quero escrever porque, cara, Deus está ministrando isso dentro de mim hoje, né? Como eu faço hoje. Antigamente era só, tinha ideia e escrevia sobre, mas estou dando um exemplo de como eu faço hoje. Quero escrever porque Deus está falando comigo sobre arrependimento de pecados, Deus está ministrando isso dentro de mim. Então eu começo a gerar isso já aqui dentro, né? Dentro da palavra, começo a ler dentro da palavra... palavras sobre isso, sobre arrependimento, sobre Jesus. E aí depois, cara, em cima dessa palavra, Deus já vai me dando algumas coisas. Letras, Deus já vai me dando. E aí depois só achar a melodia, né? Geralmente vem a melodia. É muito complicado. Assim, porque o processo criativo, acho que do compositor é muito do ambiente Varia que ele muito, tá. Né? E é muito do ambiente, do sentimento que você tá, sabe? Mas, assim, intencional. Vamos sentar aqui para escrever. Geralmente é sobre isso. É sobre algo que Deus está ministrando, muito forte no meu coração. E aquilo dali já gera uma semente. Então, às vezes, fui dentro da igreja, estou escutando uma palavra, aquela palavra começa a queimar no meu coração e dali já sai uma semente, que é uma canção, sabe? Ou, às vezes, através de uma conversa, a gente começa a conversar sobre algo, sobre Cristo. Cristo entra no meio da conversa e a gente começa a fazer essa troca. E aí, do nada, cara, começa a surgir uma letra, uma melodia,
algo do tipo, sabe? Sim. Você costuma compor em parceria? Nunca compôs em parceria? Pretende compor em parceria? Ou prefere sozinho mesmo? Cara, pretendo compor em parceria um dia. Eu já até te falei que tem uma galera que eu queria gravar com eles. Tipo assim, tem uma galera que eu acompanho que eu falo, cara, se eu pudesse gravar com essas pessoas, você acha que seria uma experiência muito bacana. Pretendo compor, mas assim, eu acho que no momento, sabe? No momento eu não sei se eu tenho já essa bagagem, essa expertise, né, para escrever com a galera que já manja muito, não sei. Mas apesar que a inspiração vem do Espírito Santo, né? Então, assim, eu não fico pensando muito nisso, sabe? Mas gostaria sim, tem algumas letras guardadas que se desse para colocar assim, que eu creio que futuramente ela é para mim usar com algumas pessoas, para mim usar com alguns ministérios, é para projetos futuros, não para agora. Tem algumas letras que eu creio que vão se encaixar, que Deus vai abrir portas para mim usar essas letras, mas pretendo sim gravar com uma galera diferente aí, uma galera da adoração aí. Como você decide se a música está pronta já ou não? Cara, eu não decido, não. Decide, não? Tipo, acho que tá legal, então... eu acho que toda música minha, ela nunca tá pronta, né? É porque, mano... Na hora de mixar, então, meu Deus. Nossa, eu acho que toda música minha nunca tá pronta. Tipo assim, falando em questão de letra, né? Eu creio que eu escrevo debaixo da palavra. Seja do que a palavra trouxe pra minha vida e de uma experiência minha, sabe? De uma forma da minha própria vivência. Ou seja, tipo, ou seja, lendo a Bíblia mesmo e pegando trechos da Bíblia e escrevendo em cima daquilo, sabe? E escrevendo com aquilo. Então, eu escrevo em cima da palavra. E como a gente sabe, a palavra se renova a cada dia. Então, a música, cara, pra mim, ela é como a palavra, sabe? Ela se renova a cada dia também. A letra da música, ela vai se renovando. Se ela é escrita debaixo da Bíblia, ela vai se renovando a cada dia. Então, assim, eu acabo que eu tenho essa expectativa, tipo, cara, eu acho que tá bom. Acho que foi. Mas a qualquer momento Deus pode me dar uma parte 2, uma continuação, sabe, sobre aquilo dali. E as músicas meio que vão se conectando uma na outra, né, cara? Tudo a palavra vai fazendo sentido, tudo no final ela se encontra em Cristo, se encontra em Jesus. Então eu não acredito muito que a música ela tenha um final. Eu acredito que o que tinha que ser entregue naquele momento foi entregue, mas não que aquilo é tudo. Sabe? A qualquer momento pode vir mais. E estamos preparados para mais. Se Deus quiser enviar mais. Isso aí. Cara, no início, quando você começou a compor, você já fazia os seus próprios registros de música? Não, eu nem sabia que tinha que registrar. Eu sabia assim, porque falavam para mim, tem que registrar. Mas, tipo, cara, é importante mesmo esse negócio de registrar, sabe? E aí teve uma pessoa que eu não lembro quem foi e falou pra mim, você tem que ir no cartório. É uma pessoa mais antiga, né? Tem que ir no cartório, levar a música e registrar lá. Eu falei, dá mó trampo, não vou fazer isso não sei o quê. E aí até eu te conhecer, né? Antes de te conhecer eu não sabia registrar nada não. Aí depois que eu te conheci, a gente começou a trocar ideia, você falou, cara, tem que registrar a música e tal. Você já registrou? Não, pô, registrar a música. Tá vendo como fazer? E aí depois a gente vai desenrolando, sabe? Vai fazendo. Aí você me apresentou o que tinha que registrar as músicas, aí eu falei, então tem uma parada aí, tem que registrar. Cara, você já teve medo de perder alguma música? Cara, só essas 3 que a gente vai lançar esse ano, que no começo eu tive um medo. Mas após adquirir esse conhecimento de que, tipo, tem que registrar as músicas, sabe? Antes de eu saber disso, não. Mas você enviava para as pessoas, assim que você acabava de compor, você enviava para um amigo, família? Todas. Enviava para vários amigos, várias pessoas. Falavam, cara, olha o que eu escrevi, o que você acha e tal. Essas 3 que eu vou lançar, eu creio que tem algo muito especial de Deus para essas 3 músicas que vai lançar esse ano. Então, assim, é como um filho, cara, um xodózinho, a gente tem aquele cuidado. Então, e eu já tinha esse entendimento de registrar as músicas e tal. E aí eu falava, gente, pelo amor de Deus, pra quem eu mandava assim, não manda essa música pra ninguém, não compartilha essa música e tal. Mas eu creio numa coisa também, sabe? Eu tenho medo e tal, por ser muito apegado a essas músicas. Mas, assim, eu creio que
da fonte onde surgem essas músicas é inesgotável, cara. Então, assim, eu não tenho medo de, tipo, se eu perder essas 3 músicas, eu não vou conseguir compor outras, sabe? Tipo, não, eu só compus essas e eu não consigo mais escrever nada. Não. Da fonte onde eu recebo... Compositor travado. Da fonte onde eu recebo essas canções é o Espírito Santo, é Deus. Então, assim, é uma fonte inesgotável, sabe? Então, eu sei que por mais que eu perca qualquer música que eu já tenha escrito, cara... Eu confio no Deus que eu sirvo, eu confio nele e eu sei que ele vai me enviar músicas melhores e músicas mais atuais e músicas, sabe? Então, assim, eu tenho esse receio com essas 3 músicas, mas acaba que eu não tenho essa preocupação toda de, tipo, nossa, se eu perder essas músicas, acabou minha carreira. Não é? Acabou, entendeu? Tem o trabalho autoral, né, por parte da composição, que ele tem que ser registrado, né, tudo direitinho. E também, se você registra sua música, se der uma pane no seu celular, se você guardou todas as músicas no seu celular, todas as composições que você não lançou, se você registrou elas antes, pelo menos as que você tem desejo de trabalhar futuramente, como músicas mesmo de trabalho, é bom você registrar, que você vai ter, né, falo também para o público aí, que você vai ter um backup, né, ali no site que você for registrar. Com certeza. Tem também aquela questão de que eu, no início, quando eu comecei a fazer registros musicais, eu também tenho aí umas dezenas de composições aí guardadas. E no início eu registrei praticamente todas, no início. Aí depois eu compus mais algumas, mas vi assim, que tinha aquelas de trabalho e tinha aquelas que não eram de trabalho, era uma coisa que nasceu ali e eu ia analisar se ela ia servir ou não. Então, se você compõe uma música, se você acha que ela ainda não é uma música boa para trabalho, é uma música que ainda está em processo de criação, você não precisa registrar. Não é o momento. O momento de registrar é quando você já vai ter a intenção de enviar para alguém, já vai ter a intenção de começar a fazer uma guia dela. Então, não cometa o erro de enviar sua música para alguém sem você ter, no mínimo, o registro de composição, né, João? Que é um registro fácil de fazer, muito barato, menos que um X-Tudo você paga esse registro. Sim, e já te garante. Já te garante a autoria da música, da composição, da letra. Você pode registrar ou só o áudio ou só a letra e aí vai. E, na verdade, tem 3 registros, né, que você tem que fazer, mas tu tem que seguir o processo direitinho de acordo com a fase que você se encontra. Se você tem tô dando já a dica pra galera aqui, né, vai anotando aí, galera. Você registra primeiro a composição, depois da composição. Você tem que escolher uma associação para te representar no ECAD. Nessa associação você registra a obra, que é a letra da música. Sim. E você vai depois gravar a música. Depois que você gravar a música, para você distribuir ela, você tem que fazer o ISRC, que é um código que você vai colocar lá. Quem é o compositor, quem é a editora, quem é o produtor, quem tocou cada instrumento. Esse é o registro do fonograma? Fonograma. Fonograma é o áudio da música. O áudio da música. O áudio produzido, tá, galera? Áudio produzido, isso daí. Aí, esse é o 3º registro. Após o lançamento da música, ainda tem o 4º registro ainda, que na verdade é uma sincronização que você vai fazer. Você vai pegar um áudio do Spotify ou do YouTube e você vai sincronizar pela associação que te representa no ECAD, vai sincronizar com aquele seu ISRC. E aí, qualquer lugar do mundo que sua música tocar, você recebe seu direito autoral. E também tem direito autoral e direito artístico. Autoral é de quem compõe a obra, aí entra a editora, o compositor, o letrista, quem fez a melodia. E tem o artístico, que é quem tocou no fonograma. Ah, legal. Que é o intérprete e os músicos. Isso é bacana, gente, porque tem muita artista independente, muita artista pequena que fala, mas eu não consigo viver da minha arte, né, da minha música, porque não tem esse conhecimento. Exatamente. Então, assim, tá deixando muita grana na mesa, sabe? E soltando as músicas. Então, assim, mano, se você não sabe fazer isso, se você não faz ideia, procura o Kaká aí, né, que ele vai desenrolar isso daí. A gente dá umas dicas aí. Tem um e-book também que eu escrevi para compositores, se você deseja aprender essa parte autoral, como fazer o registro certo. Vou deixar um link na descrição desse episódio, só você clicar aí, conhecer o e-book.
tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes, com todos os prints. E é isso. Agora vamos falar aqui de outra questão. A sua agenda e a parte de repertório. Como que você monta seu repertório hoje? Cara, eu monto com a mesma intenção de quando eu escrevo uma música, sabe? Quando a gente escreve uma música, a gente quer transmitir algo. Seja um sentimento, seja uma mensagem. A gente que é cristão, geralmente a gente quer comunicar a mensagem de Cristo. E quando eu vou fazer um repertório, não é muito diferente disso, sabe? A gente tem que comunicar uma mensagem e, geralmente, como a gente toca em cultos, né? Em igrejas, cultos congregacionais, a mensagem que a gente vai transmitir nos louvores tem que estar muito alinhado com a pregação, com a palavra de oferta, com a palavra introdutória. Então, se o culto tiver um tema, a gente já monta um repertório dentro daquele tema. Agora, se o culto ele é um culto em outra igreja, você não sabe qual vai ser o tema lá, aí entra da questão do discernimento, de conversar com o Espírito, ter um relacionamento com o Espírito Santo e falar: Deus, o que você quer falar, o que você quer que eu leve para aquela igreja? E aí, geralmente, né, se você tem uma intimidade com Deus, ele te responde, né? Então, assim, geralmente eu faço isso, e aí Deus fala: quero falar sobre cura. Quero falar sobre... Quero que vocês só me adorem. Esses louvores têm que ser para mim, tem que ser sobre adoração, sabe? Adoração, louvor sobre mim, sabe? Quero falar sobre arrependimento, sabe? Então, assim, é um louvor que a gente vai... Por exemplo, um repertório de arrependimento. É um repertório que a gente vai falar sobre Cristo, com certeza, porque é Ele que traz o arrependimento pra gente, né? Quando você está na presença de Deus, você se arrepende porque você se constrange com tamanha santidade, né? Mas é um louvor que normalmente ele é muito mais voltado para as pessoas que estão ali. Então, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Tipo assim, tô falando de mim, sabe? Mas com foco em Cristo. Então não é um louvor, né, egocêntrico, né, como a gente vê alguns por aí. É um louvor que o foco é Cristo, mas o foco é o nosso arrependimento. E tem louvores de adoração, sabe? Só tu és santo. Aí você vai embora, mano. Entendeu? Louvores pra ele. Música de exaltação a Cristo. Não exaltar a igreja. Exatamente. O foco igual a música, ele. A raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Isso aí é totalmente... Essa música, sabe como é que ela foi criada? Para qual objetivo? Ela foi criada para cantar dentro de presídios, para pegar aquelas pessoas que estão desacreditadas, que estão desesperançosas, porque já cometeram tantos erros. As pessoas têm uma palavra ali de ânimo através da música. É muito importante a gente entender. Antes da gente sair, tá rolando uma polêmica aí, né, sobre uma música que eu não vou falar qual é, não vou dar minha posição. Fala aqui. Assim, não vou dar minha posição aqui. Já dá só... Não vou dar minha posição aqui. Mas assim, tá rolando uma polêmica atual sobre uma música cristã. E as pessoas estão, mas não é música cristã, mas não sei o quê. E a Rô fala, é muito importante. Cristão, não parece, mas é muito importante você entender o conceito da música, o contexto da música. É a mesma coisa o pessoal que fala, né? Segundo a Bíblia, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Querendo dar um contexto de culto para essa palavra. Mas aí as pessoas esquecem o contexto. Essa palavra está falando de perdão. Nessa palavra ela está falando, chame o irmão, né? Reúna 2 testemunhas, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Traduzindo, está falando quando você for pedir perdão para o seu irmão, chame o seu irmão, chame 2 testemunhas, porque onde estiver 3 ou 2 reunidos, entendeu? Então, assim, esse texto fora de contexto já causa muita confusão dentro da igreja. Exatamente. E rola muito esse comentário também, né? A coisa que é de Deus não traz confusão, meu irmão. O que tem de confusão dentro de pessoas que... Isso não é bom nem falar muito, porque tem gente que não sabe interpretar. Exatamente, isso, tem muita gente que interpreta o texto errado da Bíblia, sem o Espírito, e traz confusão para dentro da igreja. Então a Bíblia não é de Deus? Eu ouvi uma frase, não sei quem que falou uma vez, mas eu acho assim que até faz sentido, que uma composição, uma música, quando ela precisa ser explicada para você entender o conceito da música, então a música não valeu de muita coisa. Né? Mas... Aí que já entra, entendeu? Se a música for uma poesia, for um contexto poético. Porque tem músicas que vão apenas fazer você refletir, ela não vai te entregar o argumento do início ao fim, a mensagem da música é muito clara. Tem música que a mensagem da música é muito clara. Tanto que tinha, eu não vou lembrar qual parábola agora, mas tem uma parábola que Jesus conta, que depois ele tem que chamar os discípulos
para explicar a parábola, porque os discípulos não entendem. Qual é exatamente Não lembro qual é, mas tem uma parábola e os discípulos não entendem. Porque as parábolas, elas foram feitas para aqueles que precisam entender, não aqueles que estão ali só para então, assim, arrumar um fio solto para julgar depois. A gente entender o contexto da música, para que ela foi criada, para qual finalidade. Você vai falar que Raridade não é uma música cristã? É uma música cristã, só não é para um momento de culto, um louvor. Não é congregacional. Exatamente, não é congregacional, ela não é um louvor, não é uma adoração. É evangelística. Exatamente, é uma música evangelística. Então, assim, você tem que saber qual é o contexto da música, para que ela foi criada e, com certeza, escutar o contexto todo. Você saber essa história, eu não sabia essa história de Raridade. Então, assim, você saber que a música foi criada... Sabor de Mel também, que eu não citei. Sabor de Mel também. Então, assim, essa aí é mais polêmica ainda. Você entendeu a história da música, o contexto, essa música polêmica no qual está sendo muito citada agora, né? Cara, é interessante você escutar o que o autor falou, você escutar o álbum inteiro da música, que é um sermão cantado. Dá vontade até de colocar ela passando aqui, né? Pra mostrar pra galera qual que é. Você escutar que é um sermão cantado. Vai dar um auê, né? Então, né? Não pode não defendendo o autor, eu acho que, tipo assim, a gente tem que tomar um cuidado também com certa simbologia, certas coisas, e ter esse discernimento, sabe? De, tipo, cara, isso aqui pode escandalizar, isso aqui pode não escandalizar. Mas também, cara, o intuito dos caras, sabe? Tipo assim, é entender o intuito da canção, para que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, para qual cultura, para qual comunidade ela foi escrita. Então. Se o intuito foi ganhar repercussão, mídia... Aí tá errado. Foi feito 100%, né? Atingido 100% o objetivo. Foi atingido. É isso que aconteceu. Atingido. Mas, né? Biblicamente falando, mas aí tá errado. Já tá errado, foi isso. Se eles já escreveram essa música querendo causar uma contenda, uma confusão... Polêmica, né? Aí já tá errado. Exatamente. Agora, se eles escreveram com o contexto que eles falaram que escreveram, e eu creio, né? Eu ainda creio no coração das pessoas, mas só quem vai saber a real intenção é Cristo, é o Espírito Santo, não cabe a nós. Exatamente. Cabe a nós acreditar, mano. Cabe a nós ter fé, acreditar no irmão, entendeu? Eu vi muitos cantores evangélicos se pronunciando hoje no Instagram, só que assim, se pronunciando... alguns de maneira séria e deram realmente sua opinião, mas a maioria falou assim, toma conta de sua vida, vai ler a Bíblia, já leu a Bíblia hoje? Exatamente, tipo, exatamente. Eu acho para de julgar, tipo assim, se eles estão fazendo... Essa música não pode tirar o foco, né, que é Cristo, que é a igreja, que é a verdadeira religião, que é ajudar órfãos e viúvas, a verdadeira religião, e estrangeiros, né, órfãos e viúvas estrangeiros, que foi a única religião que Cristo pregou. Praticar o amor, né? Praticar o amor. Isso não pode, a gente não pode esquecer disso. A gente teve, atualmente, no nosso país também, o maior evento de envio missionários, né, cristão do Brasil, que é o Descende, e rolou em 4 estádios. Então, assim, lotamos 4 estádios simultaneamente, top, né? Em 4 regiões diferentes do Brasil, e tipo, com pessoas sendo enviadas para pregar o evangelho, com pessoas sendo curadas, com o mover de Deus sendo feito ali. E a gente não pode esquecer disso também, deixar que essa polêmica ofusque toda essa maravilha que Deus está fazendo na nossa nação, sabe? Na nossa cidade. A gente vê, cara, coisas incríveis acontecendo na nossa cidade, projetos de Deus, a igreja se movimentando, a igreja se unindo, os irmãos aqui da cidade fazendo coisas incríveis, escrevendo canções e, sabe, se posicionando de uma forma bem bacana, que eu creio que é a vontade de Cristo para nós, sabe? A gente não pode deixar que toda essa polêmica ofusque tudo isso. Sim. Entende? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora relacionada ao repertório também, a escolha certa da música e tal. E já aconteceu de você ministrar, ou de você ver alguém ministrar um louvor na igreja, e você vê que a igreja não interagiu o suficiente como você esperava na hora da ministração, a igreja não se entregou. Sim, você se julga muito por isso? Acho que o erro está onde nisso? Antes eu me julgava até eu entender que não é uma fórmula mágica. Sim. Não é um modelo, não é algo... Não é um pirim-pim-pim que eu vou fazer ali, que vai fazer a igreja da glória, aleluia. Não é a mágica, não. Até porque isso, se você está usando de estratégias para fazer a igreja incendiar, cara, você está errado, você está com o objetivo errado, porque quem faz isso não é você, é o Espírito Santo.
sabe? Quando a igreja se incendeia, que fica visível, então, assim, hoje, fica fácil de você ver que a igreja entendeu ali o propósito. Esses últimos anos, Deus tem usado muito isso para tratar isso dentro de mim, das minhas ministrações, sabe? Eu falava, Deus, o que eu fiz de errado? Será que faltou falar isso? Será que faltou falar aquilo? E Deus falava, não. Só que hoje, sabe, não era um contexto que a igreja ia incendiar, que a igreja e a gente que é ministra, a gente quer que todo culto seja, né, um avivamento, a gente quer que todo culto seja um descende. Que isso vai de relação com a expressão, né? Exatamente, só que, cara, às vezes não, às vezes Deus quer tratar algo diferente, Deus quer fazer de uma forma diferente e a igreja não tá rodando no manto, não tá pulando, jogando cadeira para cima e fazendo... Não significa que Deus não esteve ali, não significa que a palavra dele não penetrou no coração de alguém, não significa que o verdadeiro avivamento não esteve ali, que o verdadeiro avivamento a gente acha às vezes que é só nego rodando, é só nego... Não, mas avivamento na Bíblia significa mudança de caráter. A maioria das vezes que avivamento é citado na Bíblia é citado de uma grande transformação de alguém. Sim. Sabe? Avivamento é literalmente o nascer de novo, é você morrer para a carne e nascer no espírito, nascer com um novo caráter. Se você pecava, você não peca mais. Se você traía, você não trai mais. Sabe? Se você brigava na rua, se você não conseguia, se você era uma pessoa rabugenta, você não é mais, porque em Cristo você é transformado. E eu creio nesse avivamento, sabe? Então, às vezes, a gente acha que avivamento é a igreja rodando, não sei o quê, e às vezes não. Sabe? Às vezes o Espírito Santo vai agir ali na calmaria, na paz e vai transformar a vida de pessoas. Às vezes a pessoa não vai nem entender ali realmente no momento do culto, mas na hora que ela for para casa dela, ela lembrar daquele louvor, cara, ela pode ser transformada. Já aconteceu muito de eu ministrar e eu falar, nossa, o culto hoje foi horrível. Nossa, que culto ruim. Aí depois você vai beber água, você desce lá, ou depois acaba o culto, a pessoa fala, nossa, que bênção foi o louvor hoje. Aí chega alguém, me para na porta, e Deus é assim, Deus nem espera eu chegar em casa, tá? Ele nem espera eu sair da porta da igreja. Na porta mesmo alguém me para, irmão, que bênção, que ministração poderosa, o Espírito Santo falou aqui. Eu falei, que isso? Às vezes é a gente mesmo que não vê, né? A gente se cobra muito. Cara, tem coisas que não cabe a nós. A maioria das coisas da igreja não cabe a nós, cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo, e a gente às vezes quer pegar revela, muito papel, quer pegar... E eu falo muito isso. A igreja, nós que somos cristãos, né? A gente que é da religião evangélica e tal... Você que é um seguidor de Cristo, você tem uma péssima mania de querer assumir dois papéis. O do Espírito Santo e o do diabo. Quem condena o seu irmão é o diabo. Quem condena o pecado do outro, fica apontando o dedo, acusando, falando, você não vai entrar aqui, você não é digno disso, daquilo outro, é o diabo. E quem convence o seu irmão de se arrepender desse pecado, quem convence o seu irmão da mudança de caráter, é o Espírito Santo. O nosso papel aqui é plantar a semente, é levar a mensagem, é ser canal, não ser o ponto principal, o foco de querer fazer isso e querer fazer aquilo, sabe? Então, assim, hoje a igreja, ela tem uma péssima maneira de querer julgar o pecado dos outros, de querer condenar os outros, sabe? Então, assim, cara, esse não é o seu papel, sabe? O seu papel... Desculpa me interromper. Tranquilo. Falando em julgar, é uma pergunta aqui que com certeza, com a postura do que eu vou te perguntar aqui, muitas pessoas acabam julgando por não saber como funciona. Mas o que mudou quando você passou a tratar a música como carreira, a música gospel? Porque tem diferença quando você é só um ministro aí de louvor da sua igreja, você não abre a agenda para ministrar em lugar nenhum. Você não sai lançando música. Agora, quando você toma essa decisão de ser um cantor realmente profissional, fazendo tudo certinho, você já sentiu alguns olhares, alguns comportamentos das pessoas assim, às vezes elas nem te falam assim na frente, mas só no olhar já te julga. Cara, então, o que muda de um ministro, né, ali da igreja local, ali que só ministra ali, serve a igreja, né, voluntário ali, para um cantor profissional, né, gospel, um ministro que ele se profissionaliza? A estrutura, mano. O que muda é a estrutura. Um ministro, ele talvez não precise de muita estrutura.
Já um cantor, uma pessoa que ela leva aquilo como algo profissional, ela precisa de uma estrutura por trás para manter aquilo. Mas qual é o comportamento que você viu primeiro que teve que mudar alguma coisa? Já mudou alguma coisa ou está mudando gradativamente, gradualmente? Cara, eu acho que vai mudando naturalmente, sabe? Acho que vai mudando naturalmente. Mas assim, é o que eu digo, a estrutura, a igreja tem que entender isso, cara, que para você ter um cantor, um ministro, não qualquer, né, mas um ministro ali de uma igreja local, geralmente ele não vai ter músico, ele não vai ter uma banda, uma estrutura que você precisa sustentar aquilo dali. O cara que trabalha com isso, né, o cantor profissional, o ministro não ministro profissional, mas o cantor profissional, ele precisa fazer aula de canto, ele precisa estar sempre, sabe, estudando, se aprofundando, sabe? Então, tudo isso agrega um valor na hora que ele vai ministrar, na hora que ele vai fazer tudo aquilo, e toda essa estrutura precisa de um valor para ser mantida, entende? Mas agora o ministro, já que ele só... Cara, eu só ministro na minha igreja local, às vezes algumas igrejas me chamam aqui, outras ali. Ele não tem toda essa estrutura, toda essa responsabilidade de sustentar famílias também, que rola, sabe, com o cantor profissional. E o que a gente pode fazer de postura, cara, é orar. Orar pelo irmão, orar, Deus abre o entendimento, porque não tem muito que a gente pode fazer. Como eu disse, não tem como a gente ficar mudando a cabeça das pessoas. O que você acha quando você precisa do apoio ali local? A gente sabe que nem Jesus ele agradou todo mundo, mas Jesus ele veio de Nazaré. Uhum. O que pode sair de bom de Nazaré? Que falavam, né? Sim. Na Bíblia. A gente vê que a gente está saindo da cidade, Valença, Rio de Janeiro, e você está tá escrevendo sua história como um cantor gospel. Uhum. O que você vê as pessoas têm mostrado, tô contigo, ou as pessoas têm te ignorado, tipo assim, você que é de Valença, não vai longe não. Uma coisa assim, já passou, fez essa análise. É muito louco, sabe? Porque acho que nesses momentos é que Deus revela realmente quem tá você pode contar e quem você não pode contar, sabe? Então, tipo assim, pessoas que eu achei que ia dar super apoio, nem se manifestaram, até hoje não vieram falar sobre a música, sobre lançamento, nem compartilharam a pré-save. Então, assim, isso já é um ponto pra gente abrir os olhos. E pessoas que eu nunca imaginei, que eu nunca conversei, chegaram até mim e falaram, cara, que bênção. Agora a experiência lá de ter furado o pneu do carro no dia que a gente voltou da rádio. Cara, um caminhão na frente da gente, a gente não conseguia ver muita coisa, o caminhão desviou do buraco, não deu tempo. A gente furou o pneu. Isso. Só deu tempo de eu gritar, o buraco. Aí bateu. Exatamente. Então, assim, mas nesses momentos... A gente fica esperando essas coisas. A gente fica esperando, cara. Então, assim, pessoas que a gente espera estender a mão não estende, pessoas que a gente nem faz ideia. Aí, do nada, Deus manda um anjo lá, né? O borracheiro que apareceu do nada. A gente nem tinha visto o cara, mano. O cara tava lá, esperando. A gente não sabia nem trocar um pneu. Fumando o cigarrinho dele. E ajudou a gente, salvou a gente, sabe? Foi um anjo na nossa vida mesmo. Uhum. Então, assim, em alguns momentos a gente fica esperando a colaboração de algumas pessoas e não tem, sabe? Agora, sobre a nossa cidade, cara, eu acho que sim, pode muita coisa boa vir de Valença, pode muita coisa boa sair de Nazaré, né? Então, assim, Jesus veio de lá e eu acho que tem muita riqueza aqui, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa aqui, muitas igrejas com uma palavra diferente que acho que o mundo está esperando para ouvir essa palavra, sabe? Acho que Deus tem um carinho muito grande com a nossa cidade e eu acho que a gente tem que valorizar mais, acho que a gente tem que parar com esse espírito de vira-lata e tipo assim, mano, valoriza as pessoas na sua cidade, cara. Valoriza a estrutura da sua cidade, cara. A gente tem um estúdio aqui, né? Esse estúdio aqui que a gente está gravando é dentro de Valença. Assim, a qualidade é tão incrível que você pode pensar, nossa, será que eles foram para São Paulo para gravar isso? Não, cara, é Valença. É Valença. Olha a qualidade. Acredite se quiser. Olha a qualidade disso aqui, olha a entrega disso aqui, sabe? Então, assim, a gente tem músicos muito, muito bons em Valença, tem estúdios musicais muito bons, tem estúdios de gravação, de produção muito bons. Então, assim, tem muita coisa. Só procurar a pessoa certa, as indicações cara, certas. Só procurar, cara. Então, assim, tem muita coisa boa, tem muito cantor bom em Valença, tem muito ministro bom, e a gente, às vezes, fica pagando centenas de reais para trazer pessoas de fora, enquanto aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo, preparadas para entregar, sabe? Então, assim, cara, valoriza a sua cidade, valoriza aonde Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui, não é para você ficar falando mal, não é para você ficar falando mal do Brasil, porque o Brasil é uma merda.
A gente sabe que a gente tá passando dificuldades no país, mas vamos orar, mano. Vamos fazer, sabe? Vamos fazer alguma coisa pra mudar isso, em vez de ficar reclamando. Nosso papel como igreja, cara, é plantar sementes, sabe? Sementes no coração das pessoas, fazer as coisas diferentes, sabe? Eu lembro quando veio uma recordação aqui agora, que eu achei até engraçado, cara. Eu comentando com um primo meu, falando... Eu tinha o quê? Eu tinha uns... sei lá, uns 11 anos mais ou menos. Pra você ver, sempre gostei muito de ouvir música gospel e tal. Sempre fui ouvir muita música gospel mesmo. Nunca fui de ouvir música do mundo e tal. Aí eu conversando com meu primo, falei, poxa, não tem nenhum evento bom pra gente ir na nossa cidade, né? Uhum. Aí sempre ficava indignado, falava, poxa, é mesmo, né? Juiz de Fora tem umas paradas maneiras lá, né? Depois que eu tinha ido pra lá, aí percebi a diferença, né? De uma cidade pra outra. Lógico também, né? Bem mais habitantes que Valença, né? Juiz de Fora hoje tem 700 mil habitantes. Sim. Um pouco mais para cima, se bobear. Valença tem 78 mil. Por aí. Diferença exorbitante. Por aí. Mas aí, o que aconteceu? Aos poucos eu fui enxergando isso. Aí eu fui vendo que tinha ali um ramo que precisava ser lapidado. Sim. Eu falei, opa, se não tem muito, vou estudar, vou pesquisar, vou inserir. Às vezes, cara, uma vez, tem um podcast que eu gravei aqui, se você pesquisar aqui, é o podcast com o pastor Jorge. Uhum. Ele falou uma parada no episódio que eu gravei com ele, o seguinte: se Deus está te incomodando por algo, o seu chamado está naquilo. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente só quer apontar o erro. É muito louco, né? Às vezes a gente só quer apontar o erro, só quer apontar o dedo, e Deus está te chamando justamente para tratar aquilo dali dentro da cidade, sabe? Uhum. Então, assim, cara, se você é de Valença, valoriza, apoia. Se alguém lança uma música, seja eu, seja o Marco Júnior, ou seja o irmãozinho que você conhece aí do circular também, que às vezes vai lançar uma música bem bacana, cara, compartilha. Se você conhece alguém que gosta daquele estilo, daquela música, cara, ajuda, apoia, dá o apoio. Falando em apoio agora, qual que você acha mais difícil, compor ou se divulgar? Com certeza se divulgar. Com certeza se divulgar. Acho que a divulgação hoje, porque você não concorre só com o irmãozinho do lado, né? Você concorre com as grandes do mercado. Hoje em dia é assim. Então, assim, rola muita grana. E a gente, como não tem muito recurso, né? A gente acaba... Isso acaba sendo mais difícil, brigar pela atenção das pessoas. Porque hoje na internet o que rola é basicamente isso. Não só na internet, na mídia offline também, né? Eu trabalho com isso, trabalho com marketing, branding. Então, assim, eu sei que a moeda mais cara hoje, mais valiosa, é a atenção. E as empresas estão loucamente brigando, guerreando para lutar com a sua atenção, sabe? E isso eu creio que é até uma dificuldade hoje do cristianismo, de você pregar o evangelho, de você manter uma pessoa ali engajada na palavra, sabe? Porque a gente está numa geração onde é tudo muito rápido, tudo muito curto, tudo muito superficial, sabe? É tudo para te dar um pico de dopamina instantâneo, sabe? E isso acaba sendo muito difícil para nós, artistas, né, menores, conseguir divulgar o nosso trabalho, conseguir alcançar mais vidas com a palavra, com o evangelho. E é difícil até para a igreja mesmo conseguir, né, manter as pessoas engajadas dentro da palavra, dentro de toda a ministração, de tudo isso. Porque, cara, é uma briga, uma guerra, literalmente, pela sua atenção. Sim. Então, se você der mole, alguém já está aqui prendendo a sua atenção em outra coisa, sabe? Concorrência é muito grande, muito grande na rede social. O cantor gospel precisa entender de marketing? Com certeza. Com certeza, cara. Se você não sabe divulgar o seu trabalho, não tem como você reclamar depois. Ninguém viu minha música. Ninguém... Cara, você tem que se aprofundar, tem que ter o conhecimento básico ali, sabe? Para você conseguir divulgar o seu trabalho, porque aí depois... A estratégia e a espiritualidade pode caminhar junto? Com certeza, com certeza. E creio e digo até mais, quem dá a estratégia é o espírito. Se você está conectado no espírito, a estratégia vai vir, mano. Sabe? Deus vai te dar o direcionamento, Deus vai falar, é por esse caminho que você tem que ir e vambora. E Ele vai abençoando, sabe? Então, assim... a estratégia e a espiritualidade podem andar junto, a técnica e a espiritualidade andam juntos, sabe? Uma coisa testifica a outra, né? Então, assim, que a gente que é músico, a gente rola muito isso, né? O cara que é muito técnico, o cara que é muito espiritual. Eu creio que o cara tem que ter o equilíbrio entre os dois, mano. O mesmo tanto que o cara tem que saber de teoria musical, ele tem que saber da Bíblia, sabe? Sim. Se você sabe mais de um do que do outro, aí vamos rever os seus conceitos, porque
No secular, beleza, é só técnica. Mas agora na igreja, se você toca dentro da igreja e você sabe mais de teoria musical do que da Bíblia, da palavra, da fé que você professa, aí é difícil defender, né? Já tá errado nisso aí. Agora, uma outra coisa. Se tem uma pessoa, igual, por exemplo, você tá lançando sua música, se tem uma pessoa que quer te ajudar, mas não sabe como, ou quer ajudar um outro cantor, mas não sabe como, o que você acha que é fundamental a pessoa fazer? Cara, acho que você interação. Isso, para você ajudar a pessoa a propagar a música dela, é o mais importante. Interação, porque é o que as redes sociais hoje mais valorizam. Uhum. Se você tá dando atenção para algo, você tá logo interagindo. Então, você tá comentando, você tá compartilhando, Sim. você tá curtindo. Então, isso já ajuda muito. Você compartilhar a música, você botar no seu stories ali todo dia e falar, gente, olha essa música e tal. Isso já ajuda muito. E a segunda forma, se você quiser ajudar, é dinheiro. Não tem como. É dinheiro. Seja um investidor abençoado. Seja um investidor abençoado. Não, mas é sério, gente. Se você... O podcast não foi feito para isso. Mas se você sentiu de Deus falar, você viu o ministério do João Belarmino iniciando agora, se você acredita no propósito que ele tem nesse ministério, se Deus tocou no seu coração de ajudar, e se você tem condição financeira, semeie na vida dele. Amém. Entra em contato com ele e fala, irmão, Deus mandou te abençoar. Amém, isso é uma forma também de abençoar. E tem também uma forma de abençoar que uma vez uma tia minha, cara, ela viu que eu estava lançando uma música minha no início, que no início eu comecei a lançar as minhas músicas antes de lançar dos outros para mim entender como é que funcionava. Sim. E aí eu comecei a lançar até que um dia, num aniversário, uma tia minha, que na verdade é a tia da minha esposa, mas ela me trata muito bem também, tal, e eu trato ela como se fosse de sangue. Ela chegou, eu falei, até a tia Psy, um abraço e um beijo pra tia Psy. Gente boa pra caramba. Ela chegou pra mim e falou, meu filho, como que eu posso te ajudar nesse trabalho de música que você tá aí agora? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, ajuda tá vindo de quem eu menos esperei. Exato. Aí ela falou assim, não, tem alguma forma de compartilhar, tem um jeito certo e tal. Aí eu comecei a explicar, ela falou, não, você pega isso daqui é o link do pré-save. O pré-save. Pré-save funciona para tal coisa, você vai fazer isso. Ela falou, não, mas pré-save, não, mas explica melhor, não estou entendendo. Aí eu expliquei realmente do zero, que o pré-save é um link que você vai até ele, você clica lá, você vai escolher qual é a plataforma que você usa e você vai adicionar a música a uma playlist antes mesmo dela ser lançada. A plataforma entender que você tem interesse isso música. Mesmo, você está baixando já a música antes de ser lançada. O pré-save é você escutar quando ela for lançada, tá? Não adianta deixar a música na playlist esquecida lá. Tem que fazer o pré-save. Você consumir bastante conteúdo daquele artista já ajuda muito. E outra coisa também, aproveitando que a gente está aqui, a gente vende a camisa também do lançamento da música, né, do meu primeiro single, que é Sobre as Águas. Sobre as ondas. Sobre as ondas, né? Quem entendeu. Quem não entendeu não vai entender. Mas quem acompanha a gente entendeu. Mas é o lançamento da minha música Sobre as Ondas e tem a camisa. Se você quer ajudar também, você pode comprar a camisa, que todo o valor dela ele é usado para justamente a gente propagar mais a música e nas agendas. Né? Então, assim, é uma outra forma de você ajudar também o artista, sabe? Uma pergunta agora estratégica. Você acha que caminhar sozinho atrasa o crescimento do artista? Caminhar sozinho como assim? Se você fosse fazer tudo que você está fazendo hoje, se você fosse fazer sozinho, você acha que atrasa? Muito. Mano, a gente é cristão, mano. A gente tá num corpo. Cristo não criou a gente para caminhar sozinho. Deus não criou a gente para viver sozinho. Sabe? Então, por isso que eu creio que Davi, quando ele peca, ele falou, Deus, tira tudo de mim, só não tira de mim a sua presença. Porque com a presença de Deus, ele sabe que ele não estaria sozinho, sabe? Então, assim, mano, e é o mais valioso que a gente tem, a presença de Deus também. Mas, assim, sozinho não dá. Então, busca as pessoas certas, busca os contatos certos. Tem uma frase que a gente usa muito no marketing, no mundo empresarial, né? Que é networking. Networking é tudo. Então, conhecer as pessoas certas, se aproximar das pessoas certas. E, cara, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa que trata as pessoas bem, mantenha as portas abertas para você. Não seja aquela pessoa chata, rabugenta, estrelinha, sabe? Eu sou melhor do que... Mano, isso fecha as portas de uma maneira
E Cristo não chamou a gente para ser assim também, mano. Cristão é aquele que entra num lugar, ele muda o ambiente e quando ele sai, as pessoas querem ele de volta lá. Por quê? Porque a gente carrega algo que o mundo não tem acesso, que é a presença de Deus. Então, assim, mano, seja uma pessoa do bem, sabe? Isso daí. Uma coisa importante que a gente vê muito ministro de louvor hoje, que canta muito bem, ministra muito bem, domina a palavra muito bem, né? Tem uma vida com Deus, tem ali aquela presença ali do Espírito Santo quando está ministrando. Às vezes a pessoa tem um sonho de ingressar nessa carreira musical, profissional, fazer tudo do jeito certo, lançamentos, estratégias. Sim. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm um chamado, ainda não tiveram a coragem de começar, igual você está começando, e botar tudo para acontecer? O que você diria para essa pessoa que ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo? Mano, ora, pede a Deus direcionamento, porque eu sei que dá medo, é algo novo, né? Então tudo que é novo dá um certo medo pra gente. Mas, mano, Deus tem uma parada nova pra gente todos os dias. E a gente tem que saber, assim, confiar nele e não ficar com esse medo dentro de nós, sabe? Sim. Então, assim, ora pra Deus, pede a ele discernimento, busca ele e fala: Deus, abre as portas pra mim. Que aí, cara, ele vai te enviar um kaká aqui, ó, na vida, entendeu? A pessoa que vai falar: mano, e aí? Vai ter que fazer vários kaká, né? Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Só armar tempo, né? Vamos fazer acontecer. Então, assim, o Kaká foi uma pessoa de Deus na minha vida, porque, cara, eu falei: Deus, eu quero fazer isso, eu quero levar essa mensagem, a mensagem de Cristo, que Cristo é o suficiente, que Cristo é tudo. E eu quero levar isso através das canções que o Senhor me dá. Como eu posso fazer isso? Me manda pessoas para me ajudar a fazer isso. Aí mandou você, mandou o Misa, mandou o Lucas. São pessoas que sempre me ajudaram. Misa tá em tudo, né? Pô, sempre me ajudaram nas composições. Todos os SRC, cara, 90% dos SRC que eu fiz tá lá. Misael, cara, porque é uma pessoa que está disposta a ajudar, sabe? Então, assim, é uma pessoa que está sempre disposta. Coração e Deus vai bom. enviar as pessoas certas, mano. Deus vai enviar as pessoas certas, mano. E não comete o erro que eu cometi, não. Não sai chamando as pessoas que você acha que é certas para você. É uma parada, não sai, tipo assim, eu entrei em contato com um monte de gente, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Cara, fala: Deus, envia as pessoas certas e, sabe? Não seja um músico emocionado, um cantor emocionado. Não seja emocionado. Então, assim, Deus, me envia a pessoa certa. Se é uma pessoa, se é duas, é isso. Sabe? Acho que é isso. Menos é mais, né? Menos é mais. Galera, se você tem esse chamado, você acredita que Deus te chamou para isso, pro louvor, e você quer ingressar na carreira, se você tem muitas dúvidas, não sabe nem por onde começar, eu tô abrindo espaço na minha agenda para uma mentoria Destravando o Seu Chamado, o nome da mentoria. Você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, tem aí abaixo na descrição do vídeo, e a gente troca uma ideia por chamada de vídeo, né? Online hoje em dia tá muito mais fácil de você fazer reuniões, então a gente consegue te dar um suporte aí bacana se você precisar, beleza? E tudo vai acontecer de acordo com como tem que acontecer, como o mercado precisa que aconteça para dar certo lá na frente. Exatamente. E é isso. Irmão, agora qual é o próximo nível da sua carreira com a Story Music? Próximo nível? Cara, a gente tem 2 anos aí, né? Juntos pra caminhar. 2 anos, contratinho 2 anos. 2 anos de contrato aí juntos pra caminhar. Então, mano, eu juro pra você, mano, a minha ideia, assim, é a gente conseguir levar a palavra de Cristo pro máximo de pessoas que a gente conseguir, mano. Sim. Sabe? Trazer uma revelação de quem Deus é. Acho que adoração é isso, sabe? É uma resposta à revelação de quem Deus é. Então, quanto mais pessoas escutarem as nossas palavra canções, cantada. Quanto mais pessoas escutarem as nossas canções e tiverem uma revelação de quem Cristo é e sentirem no seu desejo de adorar a Deus, de querer se relacionar com Deus, acho que o nosso objetivo está sendo cumprido. Acho que não é fama, não é dinheiro, não é... É claro que isso tudo é muito importante para que cada vez a gente consiga impulsionar mais essa mensagem, mas assim, acho que o objetivo principal, mano, é levar o evangelho, é levar a palavra de Cristo, sabe? E que as pessoas consigam entender através do nosso ministério que
Cristo é o suficiente. Apenas Ele basta, sabe? Então a gente pode correr atrás de tudo na vida, mas nada vai preencher esse vazio que tem dentro de você, que é do tamanho de Deus, sabe? Acho que a ficha já caiu, irmão, que você está trabalhando com música. Você sempre sonhou em trabalhar com música assim? Cara, eu sou ansioso, né? Eu tenho TDAH, tenho ansiedade. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em viver o momento. Quem tem me ajudado muito, muito, mas muito mesmo nisso é Deus, mano. Porque eu tenho colocado a minha ansiedade, a minha expectativa nas mãos dele. Porque se deixar, eu não vivo o momento. Eu fico tão frenético. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Que na hora que eu vejo, eu já tô num lugar que eu nem vi como eu cheguei lá. E eu não aproveitei a jornada, cara. Doideira, cara. Entendeu? Acontece isso comigo, não. Então, assim, eu falo, Deus, a minha expectativa, a minha ansiedade está nas mãos do Senhor. Eu tenho que viver essa experiência, absorver dessa experiência e no mais o Senhor fará. O mais o Senhor fará. Deus, eu vou colocar minha preocupação, minha ansiedade nas suas mãos e... Cara, senão a gente fica louco, cara. Senão a gente fica louco. Eu ainda trabalho, né? Eu tenho meu trabalho, PJ ainda. E nessa correria de agenda, de vamos gravar isso, vamos gravar aquilo, tem que ir nessa agenda tal, tem que fazer isso. E a gente, nesse início, né? Como a gente não tem muita estrutura, como a gente tá sempre se ajudando, a gente tem que assumir mais de 3, 4 funções. Nossa, Deus. Então, assim, o Kaká, ele é produtor, empresário, ele faz tudo, basicamente. Organizador, organiza a agenda e aí arruma também a equipe, faz isso, faz aquilo, divulga, ajuda no marketing. Tenta estar presente nos ensaios. Tenta estar presente. Eu mesmo, cara, eu sou uma pessoa que eu escrevo, aí eu tenho que fazer uma devocional, aí o Kaká também tem que fazer tudo isso, de cuidar da família, o Kaká tem família, o Kaká trabalha também. Todos os dois são casados. Exatamente, a gente é casado. Então, assim, tem que escrever, tem que se aprofundar na palavra pra gente não sair falando heresia por aí. Então, assim, tem que estudar. E aí eu tenho que divulgar a música também, eu tenho que fazer o marketing dela também, porque como eu trabalho com isso, né, eu já faço isso também. Então, assim, é muita responsabilidade, muita correria, muita agenda, sabe? Então, assim, tem que colocar as coisas na mão de Deus, a ansiedade, sabe? Porque senão a gente fica maluco. Entendeu? Muito mesmo. Irmão, o episódio foi top hoje. Creio que vai ter outras oportunidades de a gente trocar mais ideias. Galera, vou dar um recadinho importante para vocês. Você que canta, ministra na sua igreja, não falo só para quem quer seguir carreira profissional, não, mas você que canta, ministra na sua igreja, é fundamental você também ter a técnica, não só a unção. A gente falou aqui muito de unção, muito de palavra e tal. Se você quer aperfeiçoar sua técnica para cantar melhor para Deus, vou deixar uma dica para você aqui do curso de canto do Tom Carf. Isso. Ele está lançando aí esse curso top. Várias pessoas já foram abençoadas com esse curso. Inclusive, Davi Sassi já fez aula com ele de canto. Então, para você ver que não é qualquer um que eu estou falando. Se você quiser conhecer, só clicar aqui na descrição desse vídeo. Tá? Outra coisa, Story Music, que é nosso selo musical. A gente faz curadoria de playlists também. Se você gosta de ouvir música no Spotify, a gente tem uma sequência de mais de 20 playlists para cada situação que você está passando no dia. Você está lavando louça, tem música lá. Você está precisando de ter mais fé, tem música lá. Você quer ouvir música só voz e violão, tem música lá. Música para momentos assim de repertório, de culto, que você quer escolher rápido, assim, fica mais visual, tem essa playlist lá. Playlist para ambientes comerciais. Se você tem um comércio, tem uma playlist mais assim, tranquila e tal. Então, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem isso daí também. Tem isso também. Então, a Story Music está revolucionando a música aí na região. É isso aí. A gente está vindo como selo musical, né, que é a Story Music Records, que vai estar no Spotify a partir do lançamento de João agora da música Sobre as Ondas. E também a gente está atuando como editora, né, se você precisar tirar alguma dúvida referente a direitos autorais, tal, a gente está aí para te ajudar. Então, só entrar em contato com a gente. Meu WhatsApp é a coisa mais fácil do mundo de você achar, vai estar na descrição aí também. Amém. E é isso, estamos aí para revolucionar a música na nossa região e estamos começando a partir... para crescer, cara. Daí. Também para crescer. Acho que quanto mais a gente cresce, quanto mais cada pessoa da cidade cresce, a cidade cresce junto, a cidade ganha nome, a cidade ganha, entendeu? E isso também incentiva as outras pessoas a investirem, né, nessas áreas, a acreditarem nos seus sonhos, sabe? Quando as pessoas veem pessoas como nós aqui,
né? As pessoas olham e falam, cara, então eu tenho um caminho. Sim. Mesmo na cidade, mesmo no interior, mesmo em Nazaré, eu consigo seguir um caminho, eu consigo ser alguém, sabe? Eu consigo seguir os meus sonhos e conseguir alcançar meus objetivos, sabe? Então, apoiem, dê todo apoio. Primeira dica é colocar Deus na frente de tudo, né? Porque não se iluda olhando pra gente achando que é fácil, que não é. Mais com Deus na frente. É cada tribulação, é cada coisa que acontece nos bastidores que as pessoas não sabem. Nossa. Então, assim, se não fosse Deus, Cristo, não daria certo. E quanto mais pessoas envolvidas, mais difícil fica. Gente, agora, só para finalizar, vamos dar um spoiler aqui do que tem para acontecer esse ano. Já tem mais músicas do João que tá gravadas. Sobre as Ondas não é a única. Não é a única. Já tem mais 2 gravadas e estamos já escrevendo os outros projetos pra gente fazer. Exatamente. E o mais importante que você não pode perder, esse ano tem o lançamento oficial do João Bellarmino em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, uma cidade que já tem toda uma estrutura mais preparada. Então, não vou ficar falando muito não, mas nosso selo musical aí já tem a produtora de eventos também, que é Gospel Mix, Juiz de Fora Gospel Mix no Instagram, se você pesquisar. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Então, lá nesse Instagram já tem todas as informações que a gente já pode divulgar, porque algumas informações a gente não pode divulgar ainda, por se tratar de contratos e tal. E a gente já está dando esse spoiler que em maio, né, pedimos a oração de vocês, que em maio já vai ter um grande show de lançamento em Juiz de Fora do João Bellarmino. E mais, não vai ter só João Bellarmino. Já vai ter outras novidades nesse mesmo show. Então, amém. Aguardem, fiquem na expectativa. Estamos trabalhando, ó, duro. Estamos na expectativa. Vai gerando essa expectativa no seu coração. Nos ajudem em oração, que a batalha é grande, mas estamos aí para trabalhar. Vambora. E é isso, irmão. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Siga a gente nas redes sociais. Isso aí. Segue João Bellarmino. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também. Apoie o nosso ministério. Apoie o ministério dele de alguma forma. Se você não pode ajudar financeiramente, se você não pode ajudar, sei lá, de alguma forma mais intencional, ore. Pelo menos ore para Deus abençoar, abrir portas, porque o que a gente mais precisa realmente é das orações. Amém. Porque o resto a gente corre atrás. Amém. Né? E, gente, dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução. E é aquilo, né, gente? Mano, confia em Deus, Cristo é tudo. Cristo é tudo que a gente precisa. Deus é tudo que a gente precisa. A gente foi criado para isso, para se relacionar com Ele, para adorar Ele. Então, assim, quanto mais próximo a gente estiver dele, melhor, velho. Melhor. Então, assim, eu sei que a gente às vezes quer outras coisas, quer fama, quer dinheiro, quer emprego, quer seguir os nossos sonhos, quer a pessoa certa do nosso lado, quer casar bem, quer, sabe, a gente quer tantas coisas que a gente acha que vai dar sentido para nossa vida, mas sem Deus, nada disso importa. Então, assim, se tem uma mensagem que eu posso deixar aqui no final se relacione com Deus. Porque quando Ele está no barco, nenhuma onda pode afogar você, sabe? Nenhuma onda vai te derrubar de lá. E com Ele fica tudo mais leve, sabe? Então, e Ele é o suficiente. Vai como Zaqueu naquela árvore, né? Que ele subiu naquela árvore, todo mundo estava querendo um milagre, algumas pessoas estavam querendo cura, outras pessoas queriam que Jesus curasse outras pessoas. Zaqueu subiu naquela árvore, ele só queria conhecer Jesus. E no final Jesus foi para a casa dele, sem ele pedir. Então, amém. Amém. É isso aí. Até a próxima, irmão. Tamo junto. Galera, se inscreva no canal, compartilha, deixa um like, comenta. Manda para pelo menos umas 10 pessoas aí que eu sei que você vai abençoar já o nosso ministério. Aleluia. Nosso propósito. Deus abençoe.